Olá, tudo bem? Eu me chamo Débora Nóbrega, sou psicóloga clínica e hospitalar, atuo com oncologia na Oncoclínica São Marcos, que fica localizada dentro do Hospital do Coração de Natal, e a própria Oncoclínica São Marcos, juntamente com o Hospital do Coração, está promovendo um bate-papo para abordar um tema super importante, o câncer de mama. E para tal, é com imensa alegria que a gente convida a doutora Candice Militão para esse bate-papo. Doutora Candice é médica formada pela FRN, especialista em mastologia e membro da Sociedade Brasileira de Mastologia. Ela atua na Oncoclínica São Marcos, também na Maternidade Januário Sico e na Clínica de Oncologia e Mastologia. Doutora Candice, é um prazer recebê-la aqui para essa conversa. O prazer é meu, Débora. Agradeço ao Hospital do Coração e à Oncoclínica São Marcos pelo convite. São duas instituições que moram no nosso coração, né? Sim. E a gente veio aqui falar de um tema tão importante, né? Muito, muito. E eu estava pensando, né? Automaticamente, quando começa outubro, eu não sei se as pessoas que vão assistir esse vídeo, se elas têm a mesma percepção que eu, mas a gente começa a ver a cidade, os hospitais e as demais instituições se vestindo de rosa. As decorações são rosa, as pessoas começam a usar esses lacinhos, né, para fazer referência ao câncer de mama. E aí eu fico pensando, desde quando começou isso, né? Como foi que começou essa separação do outubro para falar sobre o câncer de mama? Isso é importante mesmo para a gente? Como foi que surgiu? Desde quando? Eu queria que a senhora falasse um pouco disso para a gente. O Outubro Rosa surgiu em mais ou menos 1990 nos Estados Unidos, com algumas ideias, e ele se firmou mesmo em 1997, onde passaram a se fazer alguns movimentos que lembrassem as mulheres da importância de se cuidar e de lembrar do cuidado com suas mamas e de fazer os exames de diagnóstico precoce. E a ideia é o quê? É escolher um mês para essa lembrança e lembrar a população. E por que é tão importante falar do câncer de mama? Porque é o câncer que é um dos cânceres mais incidentes no Brasil e no mundo nas mulheres. Ele só perde no Brasil para o câncer de pele, e ele é o câncer que mais mata as mulheres no Brasil e no mundo. Então isso é importante. Todo mundo conhece alguém, uma conhecida, uma amiga, uma tia, mãe, uma avó, todo mundo conhece alguém que teve câncer de mama. Daí você já tira que a incidência é alta. Então por isso é tão importante ter um mês separado para lembrar da mulher se cuidar. Às vezes a gente passa batido, né? Na correria do dia a dia, a gente não vai lembrando da nossa saúde. Então, realmente, você falando, eu penso, quando a gente passa pelos estabelecimentos, tá tudo rosa, tudo falando, palestras, né, promoções das instituições para falar sobre isso nos lembra da nossa saúde, né, pra gente olhar pra gente, cuidar da nossa saúde. Realmente é importante. Exatamente. E a campanha desse ano, com essa pandemia, eu diria que o Outubro Rosa tem um papel assim importante. Por quê? Porque esse é um ano atípico que a maioria da população não teve acesso a fazer exames nem clínicos e muito menos de diagnóstico, porque muitos lugares ficaram fechados com a pandemia. Então, assim, o Outubro Rosa, ele foi criado, e a gente tem que lembrar disso, não é só o glamour, como você falou, né? Todo mundo vestido de rosa, com lacinho, tudo iluminado. Tem esse glamour que chama, que todo mundo gosta, e realmente todo mundo adere. Mas é importante que é uma campanha que foi criada para a gente criar acesso. O paciente, ele tem que ter acesso ao exame clínico, tem que ter o acesso aos exames de diagnóstico e exames de qualidade, e tem que ter acesso a iniciar o tratamento, e o melhor tratamento, e o quanto antes melhor o tratamento iniciar, entendeu? Então, é importante esse acesso. E por que eu falo tanto de acesso? 80% a 85% das mulheres do Brasil dependem do SUS. Então, esse acesso é muito importante. Nossa, agora eu entendi mesmo o que você está querendo falar. Muito mais do que a decoração, muito mais do que só falar do câncer de mama. É promover esse acesso à população. Né? Então, esse outubro, essas ações elas ficaram focadas em outubro para que aconteça em massa. Agora eu entendi bem. E a gente tem que lembrar que, assim, qual é o tamanho do problema do câncer de mama no Brasil? A gente pode chamar assim de um problema. No Brasil está previsto que a incidência pelo INCA vai ser um pouco mais de 66 mil casos. Aqui no estado, mais ou menos uns 1.100 casos. Então, assim, uma incidência alta e a gente tem que ter cuidado, né? E doutora Candice,
Quais são os fatores de risco? Acontece só nas mulheres mais velhas? A gente precisa começar a ficar atenta a partir de alguma idade específica? Pessoas mais jovens, mulheres mais jovens, elas também precisam estar atentas a fazer exames, a ir regularmente a mastologista? Como é que é isso e quais são os fatores de risco? O câncer de mama, ele é uma doença multifatorial. Ele é uma soma de fatores genéticos, sociais e ambientais, que culminam no câncer. O câncer, ele acontece por quê? Por causa de uma mutação. Então, todo câncer ele é genético, mas nem todo câncer ele é hereditário, certo? Então, quais seriam os fatores de risco que a gente tem? A gente tem quem tem histórico familiar grande de câncer de mama, principalmente parentes de primeiro grau. Homem com câncer de mama na família chama muita atenção a gente para pensar em alguma coisa hereditária. Menarca precoce, menstruar muito cedo, menopausa tardia, é aquela mulher que para de menstruar muito tarde, não engravidar. Esses fatores são fatores que a gente não pode modificar, mas existem os fatores de risco que a gente pode modificar. Por exemplo, sedentarismo, obesidade e sobrepeso, principalmente depois da menopausa, ingestão grande de bebida alcoólica, tabagismo, são fatores de risco que na hora que a gente adota um estilo de vida mais saudável, a gente modifica eles, a gente pode conseguir diminuir aquela incidência de câncer de mama, né? Então, a gente chega a diminuir até 30%, os estudos mostram. Então, são detalhes importantes. E assim, e se a gente faz essas prevenções, a gente toma o nosso cuidado, ou talvez não, quais são os sintomas que começam a surgir? Quais são os sintomas do câncer de mama? O que é que começo a sentir, tanto externo ou interno? O que é que pode acontecer comigo? Bem, um sinal e sintoma que muita gente pensa em câncer é dor na mama. E dor mamária não é um sintoma comum para a gente pensar em câncer. É uma coisa que está muito relacionada à individualidade da paciente e também a parte hormonal dela. Então, geralmente, um nódulo, um tumor, né, um câncer de mama, para doer, eu costumo falar isso, tem que estar um nódulo feio, uma ferida feia, tem que estar infiltrando o tecido ao redor dos ductos, tem que ter uma coisa clinicamente visível, não é só a dor que ela vai relatar. Então, na maioria das vezes, dor não é um sintoma que a gente pensa em câncer de mama. Mas o que seriam sintomas importantes? Você vê algum abaulamento, alguma retração, uma alteração na areola, no mamilo, uma saída de secreção, principalmente se a secreção pelo mamilo é espontânea, ela é transparente, em água de rocha, como a gente chama, ou então a secreção com cor de sangue hemorrágica. De repente, se a mama fica toda vermelha, também é demasiada. Pode ser um sintoma de câncer de mama, pode, que a gente chama de carcinoma inflamatório, como pode ser um sintoma de alguma inflamação. Então, assim, diante desses sinais e sintomas, é importante que você procure um especialista. Outra coisa que é importante lembrar é na axila. A mama está muito ligada à axila. E se você palpa algum nódulo na axila, principalmente, é um sintoma que a gente vai pensar em câncer de mama. Que interessante, porque a gente abriu uma enquete no Instagram do hospital e da Oncoclínica e nos nossos, né? Para abrir para perguntas, para o pessoal mandar suas perguntas, as suas dúvidas, para a gente conseguir manejar essas perguntas aqui, para a senhora responder. E a frequência, a incidência maior de perguntas é sobre dor. É normal ter dor só em um seio? É só a dor mesmo que fala que estou com câncer? Então, assim, é tão comum falar sobre dor que a gente esquece de todos esses sinais e sintomas que realmente indicam um câncer. E foi bom a senhora esclarecer que a dor, por si só, não é um sintoma do câncer, a não ser que seja em um nível muito avançado do câncer. Mesmo. Né? Isso mesmo. É muito comum elas procurarem o consultório extremamente preocupadas por causa da dor. Mas não é assim, a gente tem que levar em consideração a queixa da paciente, prestar atenção na individualidade de cada uma, mas não é um sintoma que a gente pense logo de cara em câncer de mama. Se a gente palpar um nódulo na axila endurecido, é muito mais sugestivo do que uma dor mamária, por exemplo. Que interessante. E quais são os exames que a gente precisa fazer, tanto para prevenção ou para diagnóstico? O que é que a gente precisa fazer? Bem, pensando em câncer de mama, um exame preconizado para rastreamento. O que é rastreamento? É a detecção precoce, que é o que a gente chama de prevenção secundária. Que o Outubro Rosa foi criado justamente focado nisso, porque nossa maior arma
contra o câncer de mama é o diagnóstico precoce. E o exame preconizado é a mamografia a partir dos 40 anos, anualmente. E até que idade? Muitos pacientes perguntam. A mamografia dos 40 aos 70 anos, ou até a paciente, às vezes você pega uma senhora de 70 anos que vem de saúde, então se ela não tem comorbidade e tem uma perspectiva de vida de mais de 8 anos, você pode manter o rastreamento dela, pode pensar em manter o rastreamento anual. Lógico que isso é uma coisa individualizada, e isso aí eu estou falando de uma paciente que não tem nenhum fator de risco para câncer de mama. Tem já pacientes que têm alguma história familiar forte de câncer de mama, que tem uma mutação genética conhecida, que são aquelas pacientes que a gente considera de alto risco para câncer de mama, a gente já tem um rastreamento um pouco diferente, diferenciado. Geralmente a primeira mamografia dessa paciente é feita 10 anos antes do diagnóstico do câncer do parente de primeiro grau, desde que a idade seja no mínimo 30 anos. Se fazer uma mamografia numa paciente com menos de 30 anos não é indicado. Né? E a mamografia é o exame importante, por quê? Porque com ela a gente consegue detectar alterações do câncer muito no comecinho. E nosso objetivo é o quê? É detectar o câncer precoce. Precoce quer dizer o quê? Quando você não sente nada. Quando eu lhe examino e eu não sinto nada. Esse é o que a gente quer. A gente quer detectar quando ele não é palpável, quando ele não tem manifestação clínica. Que a paciente vai de rotina para você, faz a mamografia e quando chega, ela tem aquela pequena alteração, aquela pequena microcalcificação que ainda não se expressou. Entendeu? Então, com a detecção precoce, dando esse diagnóstico tão precoce, a gente consegue dar um tratamento menos agressivo, menos mutilante. Proporciona à paciente uma chance de cura de 90% a 95%. Às vezes ela não precisa nem de quimioterapia, dependendo do caso, entendeu? Realmente faz diferença. E fora a mamografia, a gente tem a ultrassom. A ultrassom não é um exame usado para rastreamento, mas é um exame que a gente usa para complementar. Ele tem seu papel importante em pacientes que têm mamas densas. O que é mama densa também? Muita paciente pergunta. É aquela mama que tem muita glândula mamária. Todo mundo tem, na mama, tem glândula mamária e tem gordura. É uma associação dos dois. Quando a gente é bem nova, a gente tem a mama bem mais glandular do que gordurosa. E com o tempo vai acontecendo a lipossubstituição por vários fatores. Então, a ultrassom tem um papel nessa mama densa e também para pacientes mais jovens que têm algumas queixas, que palpam um nódulo. Então, a ultrassom é usada mais para esses casos, para complementar, mas ela jamais substitui a mamografia. E fora esses dois exames, a gente tem também a ressonância nuclear magnética das mamas. É um exame separado, porque a gente usa assim para casos selecionados. Não é qualquer paciente que é para fazer uma ressonância. São pacientes de alto risco que a gente tem indicação. Pacientes que têm alguma alteração de queixa no implante mamário, né, na prótese de silicone, a gente usa. E às vezes quando a gente dá um diagnóstico de câncer, precisa estudar a mama de alguma forma melhor. Entendeu? Então é uma coisa individualizada. Uma das perguntas que a gente recebeu no nosso Instagram de uma seguidora é se ela poderia fazer uma ultrassonografia estando amamentando. Acho que é uma das dúvidas também de quem amamenta. Fazer ultrassom amamentando não existe, não há contraindicação. O que a gente sempre orienta os pacientes é de que na hora do ultrassom é importante que de repente ela desmame, dê de mamar para mamar com menos leite e ficar melhor para visualizar se tiver alguma lesão e alguma alteração. Principalmente porque a mama com leite e a mama durante a gestação e durante o período de amamentação, ela é uma mama diferente no ultrassom. Não é fácil de fazer um ultrassom numa paciente que está amamentando, que está gestante, é diferente. Então, assim, o importante é que na hora da lactação que você está amamentando, você de repente deixa a mama menos cheia, né? Com menos leite para ficar melhor de visualizar. Entendi. Mas não tem problema nenhum de fazer uma ultrassonografia. E a gente acabou falando sobre os exames que a gente pode fazer em instituições, né? Hospital, clínica. Mas e o autoexame? Como é que a gente pode fazer? Pronto. O autoexame tem sua importância para a paciente se autoconhecer, mas ele jamais vai substituir os exames de imagem de detecção precoce. Ele é importante para a mulher se autoconhecer, porque na hora que ela palpar algo, sentir algo, perceber algo diferente na areola, no mamilo, ela deve procurar imediatamente um especialista para dar um diagnóstico daquilo e fazer os exames corretos.
mas ele jamais, como eu disse, vai substituir, porque para algo ficar palpável na mama, né, a paciente sentir, geralmente a lesão vai ter 1 centímetro pelo menos. E o ideal é a gente descobrir quando a lesão ainda não é palpável, ela é menor que 1 centímetro. Nos exames de imagem a gente consegue descobrir isso, a mamografia consegue ver isso, né? Então, e o período ideal para fazer o autoexame, né? Muita gente tem essa dúvida. É após a menstruação. Geralmente oriento, menstruou hoje, daqui 1 semana você examina suas mamas, porque a mama vai estar menos edemaciada, menos inchada, menos sensível, e você vai conseguir fazer um exame melhor. E a gente não, como eu disse, é importante, não deve menosprezar. Durante a pandemia, uma paciente me procurou, ela não me conhecia, enfim, falou comigo. Eu achei super interessante o caso dela. Ela percebeu que a areola dela estava como fosse mais grossa. Diferente. Doutora, faz 2 meses, não melhora, tá estranho. A senhora podia me ajudar? E na pandemia, como eu disse, um tempo que tudo fechado, exames difíceis, mas aí eu consegui atender ela. E no final, resumindo, realmente ela foi muito atenciosa no autoexame dela e era um câncer de mama. Entendeu? Nossa. E ela conseguiu ser avaliada, fazer exames, ter um diagnóstico e iniciar o tratamento. Então, existe um papel importante, mas como eu disse, não deve substituir. É importante a gente se conhecer, porque para ela ter visto que estava a pele mais grossa, ela tinha que se conhecer a textura da sua pele, né? Então, assim, quando a gente vai fazer esse autoexame, a gente vai em todas as partes do seio e também na axila, a gente vai fazendo esse autoexame completo. Isso, é importante fazer em toda a mama. E na axila, é bom quando você estiver tomando banho, passando hidratante, olhando no espelho é importante, porque no espelho você pode perceber quando você eleva o braço, alguma retração, algum abaulamento, entendeu? Então, em movimentos que dê para você deslizar bem, por isso que eu falo, no banho com sabonete ou passando hidratante. E olhando para o espelho sempre é importante também. Doutora Candice, acaba que a gente fala muito sobre o câncer de mama feminino, né, nas mulheres. Mas uma das perguntas que a gente recebeu também no Instagram do Hospital do Coração foi de um homem perguntando: existe câncer de mama nos homens? Como é que eu descubro? Se tiver o câncer de mama em homem, como é que eu descubro se eu estou com câncer de mama? É uma pergunta importante, porque existe câncer de mama em homem. É mais ou menos 1% dos cânceres de mama ocorrem em homem. Geralmente está muito ligado a alguma mutação genética, o BRCA2 é uma das mutações que está bem ligada a câncer de mama em homem, geralmente a gente tende a pesquisar. Não existe exames de rastreamento para homem porque a incidência é baixa, mas no homem ele tem pouca glândula mamária, na maioria das vezes, né? Tem pouca glândula mamária, então qualquer alteração vai ficar bem evidente no exame físico e ele vai achar estranho, então ele vai palpar algum nódulo, uma retração, ele vai palpar um nódulo, ele vai perceber uma retração, ou ele vai sentir um nódulo na axila, né? Então, assim, como tem pouca glândula mamária, fica mais fácil de aparecer. E, geralmente, ele chega com a queixa no consultório daquele nódulo palpável, daquela área retraída, que está diferente, entendeu? O tratamento segue mais ou menos a mesma base do tratamento na mulher, né? Mas é importante a gente saber essa pesquisa genética. Essa pesquisa genética nele é importante e avaliar o histórico familiar dele, se mais alguém na família tem, se tem um histórico familiar importante. E aí, descobrindo, eu sou mulher ou eu sou homem, descobri que eu tenho um câncer de mama, como é o tratamento? Como é que eu devo proceder a partir desse diagnóstico? Bem, o tratamento hoje em dia é cada vez mais individualizado. Eu costumo dizer que a gente está tratando a mulher ou o homem, né, com câncer de mama e não câncer de mama naquela mulher. Então, o tratamento hoje, ele inclui várias etapas, né? E eu costumo dizer que cada paciente, ele, como eu disse, é individualizado. E vai depender qual é o tipo de câncer, qual é o subtipo, né? Qual a família que aquele câncer é, para a gente decidir o tratamento. O tratamento pode ser cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia e até terapia-alvo. E hoje em dia tem até imunoterapia. Como é que a gente vai decidir por onde começa? Como eu disse, a gente tem que saber, primeiro, qual é o tipo, o subtipo, a família daquele câncer, o estadiamento, né? Primeiro a gente tem que saber o tamanho do nódulo, se foi para axila, se não foi, se está em algum órgão à distância, né? E conhecer o histórico familiar daquela paciente. Se a paciente é uma paciente que tem uma mutação sabidamente conhecida para câncer de mama, que tem uma influência importante para a gente decidir como vai ser o tratamento dela, né? Tudo isso influencia. E, como eu disse, quando a gente consegue dar um diagnóstico precoce,
o tratamento tende a ser menos mutilante, menos agressivo, né? E as pacientes passam de forma mais tranquila por todo esse tratamento. E não é um tratamento que você vai fazer uma coisa com 1 mês e pronto, tratou tudo, não. Geralmente você vai tratar ali 6 meses a 1 ano, né? Com o objetivo de quê? Da cura. E a gente, quando dá o diagnóstico precoce, consegue cumprir esse objetivo de entre 90% e 95% de chance. E aí, com uma incidência muito alta, né, de câncer de mama, principalmente em mulher, eu fico pensando como deve ser difícil para as mulheres passarem por esse processo, né, oncológico. A gente sabe que existem muitos desafios pela sociedade mesmo, por nós, né, que quando passamos por algo assim. E eu fico pensando no apoio social, o suporte que a gente precisa ter, qual a importância da nossa família, por exemplo, passar por esse processo junto com a gente. Eu queria que a senhora falasse também um pouco sobre isso. E essa rede de apoio é justamente importante em todo o tratamento e principalmente nos 5 primeiros anos, porque nesses 5 primeiros anos é onde acontece a maior recorrência do câncer de mama, então a gente vigia os pacientes mais de perto. Então, os pacientes que têm todo esse apoio familiar, de amigos, de manter o tratamento, de manter o acompanhamento, de fazer os exames, elas não desistem, elas persistem, né? E não é fácil persistir uma quimio que está lhe fazendo mal, num tratamento que alterou um pouquinho sua mama, né, de cirúrgico, ou numa hormonioterapia que está deixando você com sintomas da menopausa, está lhe dando dor nas mãos, nos pés, que muita paciente reclama. Então, assim, a aderência ao tratamento é maior quando você tem essa rede de apoio. E eu fico pensando, não é um tratamento fácil, né? Muitas vezes é doloroso fisicamente, além da dor emocional. Porque como a senhora mesma falou, tem um estigma, né, do câncer ser igual à morte, a condenação à morte, né? Mas além disso, que todo paciente oncológico passa, também tem a questão da autoimagem da mulher, né? Porque geralmente o câncer de mama, quando a mulher precisa fazer a cirurgia, a mama dela é alterada, né? A imagem da mama é alterada e isso mexe com a autoimagem dela, né? Então, a rede de suporte ainda mais presente, né? Fortalecida, principalmente nessas mulheres que fazem a cirurgia, né? É muito importante, realmente. É, extremamente mesmo. E a gente vê diferença nessas pacientes. E eu fico pensando, nessas pacientes que passam pelo tratamento de câncer de mama, a gente sabe que os fatores psicológicos, né, os estágios psicológicos que elas passam, tendem a ser depressão, negação, né, essa raiva que ela deposita em alguém, né, essa culpabilização que ela tende a querer achar, entender. Muitas vezes a barganha, né, ela quer negociar, muitas vezes com o médico. Se a senhora me curar daqui em tal tempo, eu prometo que eu nunca mais bebo, eu prometo que eu vou fazer atividade física. Então, tem várias, até chegar à aceitação. Então, tem vários estágios que o paciente oncológico passa, mas aí eu penso, a senhora tem visto no seu consultório, quando a doença é recorrente, né? Quando tem essas recidivas, as pacientes apresentarem mais transtornos de ansiedade, depressão, especificamente? Tem alguns estudos que mostram que esse quadro depressivo, de ansiedade, eles estão ligados a um maior índice de recorrência da doença. Não se sabe exatamente a causa. Se identificou o que acontece, né? Não se sabe exatamente a causa. A gente estipula que pode ser, nesse quadro depressivo, elas têm menos autocuidado, fazem menos exames, né, do acompanhamento, e mexe muito com a imunidade, né, na paciente, um quadro depressivo. Então, assim, não se sabe exatamente a causa, mas a gente tem observado isso. E aí o apoio familiar, o apoio social, esse suporte é muito importante, inclusive na instituição, né? Então, se você é mulher ou se você é homem e está passando por um processo de tratamento oncológico, né, câncer de mama, é muito importante você ter esse apoio, você aceitar a ajuda da sua família, aceitar a ajuda dos seus amigos e principalmente da sua instituição, né? Abrir ali o que está acontecendo, quando você está com resistência, muitas vezes quando a químio, né? Me desculpe se eu estiver falando alguma coisa errada, mas quando a químio é oral, se você deixou de tomar uma semana porque estava desmotivada, porque não estava querendo desistir, fala para a tua médica, né? Se abre, diz o que está acontecendo, porque ali na instituição você vai ter um apoio especializado, né? Para passar por tudo isso.
A mulher tem uma característica de que eu percebo que ela fica procurando um culpado. E não existe culpado, como eu disse. Às vezes por acumular, né, digamos assim, acumular funções. É mãe, é filha, é avó, tem que trabalhar, tem que ficar bem no trabalho, não tem tempo, é muita coisa e às vezes a mulher acaba esquecendo de se autocuidar. E às vezes quando tem um diagnóstico, vem aquele sentimento de culpa, eu devia ter prestado mais atenção, eu senti aquela dorzinha na axila, eu devia ter ido para o médico, entendeu? E fica se culpando, e não é, como eu disse, não é momento de procurar culpado, né? Existe vida, né, após o câncer. Com e durante certeza. também. Com certeza. E durante também, né? A gente acaba que encerra, infelizmente, esse bate-papo super gostoso. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem final para quem está assistindo sobre essa conversa toda, né? Sobre esse bate-papo que a gente teve. Bem, a mensagem desse Outubro Rosa é o quanto antes melhor. O quanto antes melhor você ter uma rotina de exercício físico, uma alimentação saudável, ter hábitos saudáveis, né? Não fumar, fazer seus exames de rotina para buscar um diagnóstico precoce e se você tiver o diagnóstico, você iniciar logo o tratamento. Então, tudo isso, quanto antes melhor, para você ter um bom prognóstico, né? O que a gente busca, como eu disse, é o diagnóstico precoce, que é a nossa maior arma contra o câncer de mama. Eu queria agradecer, em nome da Oncoclínica e do Hospital do Coração, a tamanha riqueza desse bate-papo, né? Quanto esclarecimento a senhora trouxe. Então, em nome da Oncoclínica São Marcos e do Hospital do Coração, nosso muito obrigada. Eu que agradeço o convite.